Capítulo 149 Afortunados. Sorridente, com um novo nome e uma nova roupa, Yang exalava alegria. Nessa pequena exploração que fez com Zhao Tian, ele não só tinha encontrado algumas vestes dignas de um imperador, como também tinha encontrado uma coisa muito, mas muito valiosa. Uma legítima arma do espírito, um tesouro tão raro que, no mundo inteiro, podia ser contado nos dedos a quantidade de pessoas que possuíam uma arma daquelas. Se Yang saísse do templo naquele momento, era certo dizer que ele nem olharia para trás, pois as coisas que ele pegou para si excederam em muito as suas expectativas. Yang estava bastante satisfeito, mas Zhao Tian ainda queria continuar a sua busca por mais tesouros e ver quais seriam as próximas bizarrices que ele encontraria naquele lugar. Vamos, ainda tem muita coisa para ser vista por aqui. Com um aceno de mão, Zhao Tian chamou Yang e caminhou enquanto falava. A exploração continuou, mas infelizmente, apesar das inúmeras coisas que haviam naquele lugar, Zhao Tian não conseguiu encontrar nada que atraísse a sua atenção. Ele estava quase desanimando de continuar, mas Yang disse algo que reavivou o seu espírito. O que é aquilo? É uma porta. Yang falou enquanto apontava para uma porta de madeira, com mais de 20 metros de altura e 6 metros de largura. Finalmente. Alguma coisa diferente. Zhao Tian comentou enquanto caminhava na direção da porta. Assim que ficou na frente da porta, Zhao Tian tentou empurrá-la, mas ela nem se mexeu. Do que é que essa coisa é feita? Eu nunca vi uma madeira pesar tanto. Zhao Tian murmurou enquanto tentava descobrir qual era a matéria-prima daquela porta e como abri-la. Junto com Yang, Zhao Tian procurou por algum mecanismo ou algo do tipo. Contudo, nada disso foi encontrado e ao que tudo indicava, a única forma de abrir aquela porta era na base da força. Yang, nós vamos ter que empurrar essa coisa. Zhao Tian falou enquanto reunia toda a energia da vida que podia e colocava o corpo supremo do rei no seu máximo. Zhao Tian e Yang gritaram devido à tamanha força que eles fizeram. Após longos gritos e muita força, o resultado era o mesmo. A porta não se mexeu. Não dá. É impossível empurrar essa porta. Ofegante, Yang falou. Dá. Eu não saio daqui sem descobrir o que tem atrás dessa porta. Zhao Tian falou num tom inflexível. Então o que você sugere que façamos? Com certeza, empurrar a porta não vai dar certo. Yang questionou. Zhao Tian pensou, olhou para trás e disse, vá até ali e use a sua melhor técnica. Imediatamente, Yang olhou e caminhou para o local indicado, mas ele não atacou, pois Zhao Tian ainda estava na frente da porta. O que você está esperando? Ataque logo. Zhao Tian falou num tom impaciente. Yang fez uma expressão confusa e perguntou, com você aí? Você está falando sério? Zhao Tian, está com medo de me machucar. Pare de dizer bobagens e ataque logo. Mas, Yang estava claramente relutante, mas antes que ele questionasse Zhao Tian novamente, este o interrompeu. Ataque, com tudo o que você tem. Zhao Tian gritou. Depois daquele último grito de Zhao Tian, Yang sacudiu a cabeça e fez o que ele tinha pedido. Asterisco SSSSSSSSS, asterisco concentrando-se no seu domínio espiritual, Yang agitou as chamas infernais e elas circularam o corpo dele. Depois, ele esticou os dois braços para frente e apontou as palmas para a porta e Zhao Tian. De frente para a porta, Zhao Tian fez uma base firme, colocou as duas mãos na porta e usou o corpo supremo do rei. Agora! Zhao Tian gritou enquanto fazia tanta força que os músculos dele inchavam e todas as veias do corpo dele saltavam, dando a impressão que explodiriam. Erupção do primeiro inferno. Yang murmurou, antes de colocar todas as suas forças em um único ataque.
Asterisco TSS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 S, asterisco as terríveis e abrasantes chamas vermelhas formaram uma coluna de fogo, que disparou para frente. A coluna de fogo tinha cerca de 3 metros de diâmetro e carregava todo o poder de Yang, corpo supremo do rei, achatando fortalezas. Enquanto a coluna de fogo chegava até ele, Zhao Tian elevou a sua força a um ponto no qual ele, com certeza, ficaria exausto. Asterisco bang asterisco asterisco SSSSSSSSSSSSSSSS, asterisco as chamas infernais atingiram a porta e, Zhao Tian, que estava na frente dela, desapareceu no meio das chamas. Enquanto Yang olhava preocupado para aquela cena, os gritos de Zhao Tian saíram das chamas. Asterisco enquanto os gritos de Zhao Tian e o som do fogo contrastavam, um outro som surgiu. O que, assim que escutou aquele som, que era muito parecido com um ranger de porta, Yang franziu os senhos e se focou em Zhao Tian. Asterisco no meio das chamas, Zhao Tian continuava gritando, mas aqueles não eram gritos de dor. Eram gritos de fúria. Uma fúria que era necessária para extrair tudo o que ele podia do seu corpo. Asterisco novamente, o som de um rangido surgiu. Asterisco pof asterisco uf. Uf. Uf, após aquele último rangido, Zhao Tian finalmente perdeu as suas forças e caiu no chão. As chamas de Yang também perderam a efetividade e começaram a desaparecer enquanto Zhao Tian ofegava. Zhao Tian, quando viu a condição do corpo de Zhao Tian, Yang ficou espantado. Zhao Tian estava nu, pois as roupas dele foram completamente queimadas pelas chamas de Yang, mas fora isso, não havia sequer um ponto vermelho no corpo dele. Os músculos de Zhao Tian vibravam, mas aquilo era claramente por causa do uso de força excessiva. Água. Me dê um gole d'água, lentamente, em meio ao seu ofego, Zhao Tian falou num tom necessitado. Rapidamente, Yang pegou um cantil, correu até Zhao Tian e despejou um pouco de água na boca dele. Asterisco gulp asterisco asterisco gulp asterisco asterisco gulp asterisco asterisco gulp asterisco você é maluco. Enquanto Zhao Tian apreciava cada gole de água, Yang falou num tom perplexo. Uf. Uf. Funcionou. Uf. Uf, Zhao Tian sorriu e perguntou. Assim que a voz de Zhao Tian caiu, Yang sorriu, olhou para a porta e respondeu, veja por si mesmo. Lentamente, Zhao Tian inclinou a sua cabeça e viu que havia uma pequena fresta na porta. A fresta tinha menos de 1 metro de largura, mas era o suficiente para Zhao Tian e Yang passarem. Haha. Já já a gente entra lá. Agora. Eu preciso recuperar um pouco de fôlego e força. Zhao Tian comentou enquanto dava uma risada satisfeita. Tudo bem, mas por favor, vê se veste alguma coisa. Yang sorriu também, mas ele sacudiu a cabeça e evitou olhar para o resto do corpo de Zhao Tian. Daqui a pouco, eu visto uma roupa, mas por enquanto, eu vou curtir essa sensação de liberdade e um pouco de ar fresco no garotão ali. Zhao Tian falou enquanto apontava para as suas genitálias. Yang bateu na testa desanimadamente, sacudiu a cabeça e virou de costas para Zhao Tian, a fim de evitar qualquer contato visual. Zhao Tian levou longos 15 minutos para recuperar um pouco das suas forças e estabilizar a sua respiração. Depois que ele finalmente conseguiu mover o seu corpo, ele vestiu um novo par de roupas azuis e estalou os dedos. Agora sim. Vamos entrar naquele lugar. Zhao Tian falou enquanto Yang finalmente voltava a olhar para ele e o seguia. Os dois tiveram que se espremer um pouco, mas eles conseguiram passar pela fresta da porta e chegaram a um outro salão. Puta! Que pariu, Zhao Tian falou num tom atônito enquanto arregalava os olhos. Não dá nem para contar isso tudo. São tantos que parecem estrelas no céu, Yang também comentou com o mesmo ar de espanto. Na frente dos dois,
havia um enorme salão de pedra, mas diferente do salão que eles estavam anteriormente, este salão tinha prateleiras espalhadas por todos os lados. Cada uma daquelas prateleiras estava abarrotada de livros. Se alguém afirmasse que haviam centenas de milhões de livros de ali, ninguém ousaria duvidar. Este lugar. Então esta é a biblioteca de Zeus. Zhao Tian comentou enquanto não sabia nem qual livro pegar. Yang deu um passo à frente, mas antes que ele desse mais um passo, Zhao Tian o impediu. Pare. Zhao Tian falou enquanto colocava a mão direita na frente de Yang. O que foi? Você viu mais alguma armadilha? Yang perguntou. Não, mas nós não devemos explorar este lugar agora. Nós já temos qualquer coisa que pudermos pegar do lado de fora, então vamos deixar este lugar para aquele que a Raya chamou de Kiro. Zhao Tian respondeu. Zhao Tian também estava curioso para explorar a biblioteca. Ainda mais se fosse levado em conta o fato de que ele possuía uma memória fotográfica. Contudo, ele achou simplesmente imoral fazer aquilo. Yanxiu, Atori, Akin e Raya, sempre foram honestos e bondosos com Zhao Tian e o mínimo que ele podia fazer era retribuir esses gestos, deixando a biblioteca intocada, até que Kiro pegasse o tal livro que ele tanto necessitava. Todo esse trabalho que tivemos foi em vão, Yang lamentou, haja vista que não poderia ver nada do que tinha na biblioteca. Nós já temos ótimas recompensas. Também, quem disse que não há mais nada lá fora que não possamos pegar? Zhao Tian respondeu num tom consolador. Yang, tudo bem. Eu não vi muitas coisas que eu imagino serem úteis para mim, pois na verdade, eu não tenho um conhecimento tão vasto para avaliar e reconhecer objetos. Zhao Tian, faça o seguinte. Me ajude a encontrar qualquer tipo de medicina espiritual que houver naquele salão e eu te ajudarei a encontrar mais alguma coisa. Imediatamente, Yang concordou e os dois saíram da biblioteca. Assim como Zhao Tian tinha instruído, Yang andou pelo salão e pegou tudo o que ele pensava ser uma medicina espiritual. Muitas vezes, ele levava consigo algumas coisas inúteis para refino ou forja, mas vários itens que ele recolhia eram extremamente úteis e valiosos. Com um olhar mais clínico e refinado, Zhao Tian sabia exatamente o que pegar e o que não pegar dos pedestais. Não havia nada que fosse capaz de fugir dos seus olhos ou olfato. Também, Zhao Tian não deixou de pegar alguns souvenirs que lhe agradassem, como um colar de joias que pertenceu a uma deusa que o entregou para que Zeus o colocasse na sua coleção, e uma armadura leve, que pertenceu a uma guerreira amazona de um mundo distante. Zhao Tian guardou esses itens com carinho, pois seriam os presentes que ele daria para Ming Shui quando eles se reencontrassem. Outras coisas também foram alvos dos olhos de Zhao Tian e Yang. Eram os itens de alto valor comercial. Os dois estavam aproveitando a ocasião para pegar algumas coisas que eles julgavam ter um alto valor monetário. Yang então. Este já estava se sentindo uma pessoa rica, bem diferente do que ele era há pouco tempo. Após um longo tempo caçando tesouros, Zhao Tian e Shui pegaram tudo o que podiam carregar. Yang não possuía um anel de armazenamento, mas Zhao Tian tinha vários, por causa das suas lutas contra os saqueadores. Sendo assim, Zhao Tian deu 3 anéis de armazenamento para Yang, que pôde se esbaldar e pegar quase tudo o que ele queria. Zhao Tian. Este estava realmente satisfeito. Para um médico e alquimista como ele, as medicinas espirituais que ele coletou podiam garantir que ele fosse autossustentável por um longo tempo. Eu já peguei tudo o que preciso. Zhao Tian se aproximou de Yang e falou. Eu também. Os anéis de armazenamento que você me deu estão abarrotados. Yang respondeu num tom eufórico. Enquanto saíam do templo, Zhao Tian e Yang conversaram um pouco. Yang, Zhao Tian. O que você pensa dos eventos que ocorreram lá fora? Você não está chateado por não ter recebido uma das sementes? Zhao Tian, para ser sincero. Não?
Pelo que eu pude entender, as sementes concedem uma linhagem sanguínea e a afinidade elemental com a água para os escolhidos, mas eu não me vejo usando a água. Eu já possuo dois elementos e, dadas as particularidades dos elementos que eu possuo, a água não seria de muita utilidade. Eu mal controlo esses dois elementos. Imagine se eu adicionar mais um. Yang concordou com a cabeça e falou: eu entendo aonde você quer chegar, mas você já parou para pensar que as sementes poderiam te ajudar a aumentar a sua força? Zhao Tian deu de ombros e respondeu: eu não me importo com isso, pois há muito tempo, eu fiz uma promessa de não usar nenhum artifício, que não seja o cultivo, para aumentar a minha força. Eu sempre soube que o meu caminho seria difícil e com evoluções graduais. Yang deu um olhar admirado para Zhao Tian e falou: eu invejo a sua frieza. Aceitar que terá um destino difícil e não se importar com isso. É realmente incrível. Zhao Tian deu um tapinha no ombro de Yang e respondeu: assim como você, eu vim da sarjeta. Eu já vi e senti o lado difícil da vida e é por isso que eu sei que, esse futuro que me espera não é nada, comparado ao que eu já vivi. Ao invés de ver o lado ruim das coisas, eu prefiro olhar para as coisas boas que me aconteceram e valorizá-las. Yang, é por isso que você não é uma pessoa comum. Zhao Tian sorriu e respondeu: eu sou tão comum quanto você ou qualquer outra pessoa. A única diferença é que, mesmo em uma idade tão baixa como a que tenho, eu já vivenciei situações que muitas pessoas nunca sonharam em viver. O que me difere de muitas pessoas não está no meu corpo, mas sim na minha mente e nas minhas emoções. Qualquer um pode chegar a este ponto. Basta trabalhar as suas emoções. Após alguns minutos de conversa, Zhao Tian e Yang finalmente saíram do templo. Do lado de fora, Yanxiu, Raya, Atori, Aki, Jins e Jarra estavam esperando pelos dois. Pelos seus sorrisos. Eu presumo que foi uma ótima caçada. Yanxiu falou enquanto dava um sorriso gentil. Nós estamos mais do que satisfeitos com o que conseguimos. Zhao Tian respondeu pelos dois. Isso é bom. Agora que vocês voltaram, vamos deixar o pequeno Jarra dizer o que ele está louco para falar. Yanxiu falou enquanto estendia o braço e pedia para Jarra falar. Eu posso dizer agora. Jarra disse num impaciente. Sim, o que você tem a dizer? Você descobriu mais alguma coisa na caverna? Zhao Tian perguntou. Jarra fechou os olhos, deu um sorriso de canto e respondeu: eu não diria que eu descobri mais alguma coisa. Na verdade, eu decifrei tudo. Todas as inscrições da caverna foram decifradas. O Kuei, imediatamente, todos, menos os Jins, arregalaram os olhos e gritaram. Jins, que já sabia sobre isso, deu um sorriso de orgulho pelo seu irmão e falou: Jarra, pare de se exibir e conte a eles.